Olha, eu já fiz o seguinte, eu já coloquei 2 botões. Então, você pode começar desde o botãozinho para fazer uma graça. E essa peça já me inspirou numa outra criatividade. Então, eu vou fazer aqui na barra ponto decorativo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa peça aqui embaixo chama calcador. Eu vou trocar o calcador por um calcador que é para fazer ponto decorativo, porque ele tem uma abertura maior. Então, eu tenho aqui no painel da máquina os pontos decorativos. 12. Sim, eu vou escolher o que eu quero fazer. Então, conforme a letra, é o que eu coloco aqui. Então, olha, eu tô na letra E, D. A D é muito bonitinho. Esse ponto chama zigue-zague tricô. Então, vamos lá na D. E aqui é o comprimento do ponto. A distância que a agulha vai bater no tecido, sabe? Pode ficar mais largo ou mais apertado. Entendi. Você pode escolher todas essas. E o SS era se eu estivesse mexendo numa malha. Mas não me impede de fazer aqui também. O SS? É, não impede. O que a gente vai fazer? Vou fazer o braço livre. Eu tiro essa parte para fazer uma costura tubular, redonda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu venho aqui bem na ponta. Como a gente faz? No começo de uma costura, eu preciso fazer retrocesso, porque senão esse ponto desmancha. Então, eu costuro um pouquinho e dou retrocesso. Esse ponto não vai desmanchar mais. Ok. Eu escolhi a linha pink porque é o acabamento desse shortinho é em pink. Vai que vai. Isso daqui, essa velocidade é super importante para você fazer peças rápidas. Vamos fazer um ponto mais cheinho. Então, eu vou fazer o ponto E. Então, eu venho um pouco. Esse é o ponto E. A gente pode fazer... Eu gosto, né? É bem gosto. Eu gosto de fazer pontos diferentes. Então, cada carreira aqui eu faço, eu vou fazer um pontinho diferente. Olha que graça que dá, que diferença que faz na peça. Olha na peça toda, que bonitinho que graça, que é. Gente. Bem aquilo que você falou, né? Uma customização numa roupa que você tem em casa ou comprou no brechó e você dá ela uma outra carinha. E como a gente estava falando, eu estou usando aqui a mesma cor que a pessoa usou para fazer o acabamento da peça. Mas o que eu poderia fazer também é fazer um branco, que aí ia combinar com a margarida, que é o pontinho aqui da margarida, e de repente vai aparecer mais do que o rosa. Depende se você quer uma coisa discreta ou você quer uma coisa que apareça muito. É do meu gosto também fazer só em uma perna. Mas você pode fazer nas duas, nada impede. Você pode também fazer para o lado de trás. Olha, já fica até parecendo uma sainha, né? Com os pontos. Sim, ó. Que bárbaro, Veroca. É bem delicadinho, né? Olha que coisa bonitinha. Agora, vamos tirar aquele mito do 8? Vamos. 8 camadas de jeans. Vou falar umas coisinhas importantes aqui. Quando você estiver costurando um tecido grosso, você precisa escolher uma agulha com um número considerável, tipo 14, tá? 16. Você não pode usar uma 14, 16 num tecido fino, porque você vai fazer uma obra do metrô, né? Fica um buraco muito grande. E uma agulha muito fina num tecido grosso, pode ser que você quebre a agulha. Então, a agulha é um detalhe muito importante. E tem uma coisa também, o pessoal fica usando a agulha até quebrar. Não é. São 6 horas de costura, em média, depende do que você costurar, a agulha deixa de ter a ponta e ela fica arredondada. Então, ela começa a fazer furos grandes, porque a agulha está gasta. Então, você precisa trocar sempre a agulha também, tá? Entendi. E a gente tem tensão de linha, que a gente também precisa calcular conforme a grossura do que você está costurando. Então, vamos lá, jeans. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 5, 6. 7, 8. Ó, vou pôr no ponto reto. O que a gente fala assim de, não costura, é porque esses dentes que tem aqui embaixo, eles precisam conduzir o tecido. Eu gosto de começar a costura sempre abaixando a agulha, porque aí não tem perigo de escapar a linha. Olha isso. Sem as mãos. Olha. Olha só que perfeição o ponto. Rapaz! Olha, retinho, bonitinho, sem problema nenhum. É uma É Janome. incrível.